Fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso café logo cedo, com opinião e informação. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Comenta a tua expectativa para o jogo do próximo sábado e principalmente, que é o tema do nosso café, mais uma derrota que o Vasco impôs a 777. Você vai saber bastidores desse julgamento que aconteceu e terminou com a vitória de 3-0 do Vasco da Gama, assim como foi terça na quarta, 3-0 também, dentro e fora de campo. Então vamos juntos? Se inscreve no nosso canal. Gratidão a você que se junta ao Fanático Vascaíno. Bom, sábado tem jogo em São Januário, o Luiz Gustavo está fora, suspenso, o Lucas Freitas vai ser o titular. Aliás, jogou muito bem contra o Melgar. Coutinho volta no Campeonato Brasileiro, né? Ele ficou suspenso contra o Fluminense. Aí como é que você escalaria o meio-campo, por exemplo? Contra o Melgar, Jair, Tietê e Coutinho. Deram conta do recado. Mas era um outro nível de enfrentamento. Agora a gente pega um time de G4. Mantém? Reforça? Enfim, quero ler a sua opinião. Aos poucos, o técnico Fernando Diniz vai ajustando o time do Vasco, vai acertando esse time do Vasco e conhecendo as peças, né? Já disse que não abre mão do Jair. Espera que o Vasco não venda o Ryan. Aliás, para mim, uma notícia, hein? Não será surpresa se o Vasco negociar o Lucas Piton e trouxer de volta o Leandrinho. O Leandrinho tem toda a característica para trabalhar com o Fernando Diniz. E o Piton, nacionalidade italiana, né, dupla cidadania, ativo bom. O Vasco precisa... Outra notícia para você, torcedor. Vender um ativo, talvez, até o final do ano. Pode ser no meio ou no final do ano. O Vasco tem orçamento garantido já até setembro. O Vasco, a cada mês, ele projeta os 3 da frente. E já há projeção para os meses de junho, julho e agosto. Então, quando entrar junho, que é daqui a alguns dias, daqui a 2 dias, já faz a projeção incluindo setembro. E já tem a previsão de que setembro tem recursos. Tranquilamente. Logo, a necessidade de vender um ativo pode acontecer no meio do ano, que é a melhor janela, e o Piton pode ser opção e não o Ryan. Vamos aguardar. Aliás, o Diniz destacou um fato muito importante, que foi a questão envolvendo a idade, o potencial que ele ainda pode projetar mais ainda. 100 milhões, 150, 200, 300 milhões pelo Ryan? Quanto vale o Ryan? Hoje é um valor. Daqui a um ano, daqui a 6 meses, é outro valor. O menino está crescendo exponencialmente nas mãos do técnico Fernando Diniz, que é enérgico, mas também sabe dar o carinho ao atleta. Deixa eu dar um recado super especial para você, porque hoje tem Sul-Americana, hein? Hoje tem definição da ordem, né, dos segundos colocados e tem kto.bet.br para você pintar lá na KTO e deixar aquele seu palpite, lembrando que é com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Então, divirta-se e lembre-se, é um site regulamentado pelo governo federal. Fechado? Bom, galera, quero falar sobre Vasco versus 777. E no final, vou dar uma notícia sobre CBF e Vasco. Aguardem. Ontem, rolou o julgamento da liminar, que no ano passado concedeu ao Vasco plenos poderes para tocar a SAF. Retirou da frente de batalha a 777 por descumprimento de cláusulas contratuais. Entendeu a diretoria que houve quebra e por isso levou ao judiciário e, sob liminar, a diretoria do Vasco assumiu a SAF. E todas as mudanças que a gente já viu já aconteceram, saída de CEO, CFO, enfim, tudo isso a gente viu. Só que ontem teve o julgamento. A 777 tentou voltar para o processo. Até onde eu sei, os representantes da 777 tentaram imputar ao Vasco a responsabilidade, alegando que a atual gestão sempre quis fazer com que eles saíssem do cenário, que eles saíssem efetivamente do comando, que isso já era premeditado, e os desembargadores pediram provas.
Argumentos apresentados, fracos inclusive, pela defesa, na minha avaliação, é que a imprensa já falou isso. Quem da imprensa trouxe a prova? Ah, não, eu sei porque eu estava na reunião, mas prova? É muito fácil dizer. Isso eu leio. Em grupo de WhatsApp, então, meu irmão, eu já sabia que na campanha eles queriam tirar. Cadê a prova? Então, assim, se você não tem prova, meu amigo, acusar é gravíssimo. E os advogados não conseguiram sustentar. A 777 perdeu 3-0, agora vai seguir protelando na Câmara de Arbitragem, na Fundação Getúlio Vargas, toda vez que é escolhido um árbitro, principalmente pelo Vasco, não, esse não pode e tal, e protela de novo. O tempo, a ideia é protelar e ganhar tempo. Ontem, inclusive, durante a audiência, os advogados foram chamados, atenção, ó, os desembargadores, ó, vamos parar de ficar protelando o tempo todo, demonstrando claramente que o judiciário está de saco cheio de não resolver essa situação. Bom, agora o Vasco segue tocando a SAF em busca de soluções, em busca de investidor quando acontecer. O negócio com o Evangelos Marinax esfriou, com o Radrizzani não andou, e os outros interessados apenas pediram informações, trocaram NDA, documentos e mais nada. Vida que segue. Para fechar o nosso vídeo, a CBF convidou o presidente Pedrinho para ser o chefe da delegação nos 2 próximos jogos da seleção brasileira, Guayaquil dia 5 e São Paulo dia 10, né? Guayaquil contra o Equador e São Paulo contra o Paraguai. E aí muita gente discutiu isso, eu falei inclusive no vídeo de terça-feira aqui mesmo no Café, mas eu trago um detalhe a mais e que não foi publicado ainda e é uma notícia exclusiva para você, torcedor. A diretoria da CBF enxergou numa reconstrução, como ela, a CBF, está passando com a seleção, o Vasco da Gama. É como se fosse um case. O Vasco está num processo de reconstrução e de recuperação, literalmente, judicial. Por isso, o presidente Pedrinho foi escolhido para fazer parte. E para o Vasco, isso traz benefícios pela aproximação, pelo network, por tudo que envolve o cenário político. E o Vasco foi o primeiro clube, inclusive, a levantar a bandeira e dizer que votaria no médico Samir Chaldry. É isso, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho. Antes de ir embora, eu quero... Rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor vascaíno nunca anda sozinho por esse mundo, né? Olha quem eu recebo aqui. Vem cá, começando a falar aqui com a camisa do Vasco, passou aqui e gritou, olha o Vasco aí, olha o Vascão aí. Como é que é seu nome? Narla. Narla, você é de onde, Narla? Cambuci, interior do Rio. Que bacana. Você é vascaína e frequentadora de São Januário? Sim. Meus filhos são vascaínos, meu marido. Meus filhos estão atualmente sofrendo bastante, né? Que o nosso Vasco está precisando reagir, né? Mas já está reagindo. Vai conseguir, a gente consegue, claro. Já tá... Vem cá, agora olha para aquele estádio lá. Ele é bonito, né? Ele é mas não tem a alma do nosso São Januário, né? Igual o São Januário não tem, né? Dá-lhe Vascão. Aí você olha esse entorno aqui e aí você não encontra a barreira, né? Verdade. Lá tem calor humano. E você tá animada pro jogo? Não, eu não vou ficar pro jogo, não. Eu tô indo embora amanhã. Tá indo embora. Dá tempo de chegar em São Januário para Vasco e Bragantino, hein? Tá certo, tá bom. Um abraço. Um abraço, legal. Obrigado, Ana. Por onde a gente anda por esse mundo, a gente sempre encontra... Tchau, um abraço. A gente sempre encontra um vascaíno ou uma vascaína. Bom, jogo deste sábado aqui não é o mais importante do dia, né? Sábado, todos acompanhando em São Januário, Vasco e Bragantino. Esse aqui, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, fica para segundo plano. Ontem a Justiça tomou uma decisão muito importante, mantendo a Vasco SAF sob o comando do associativo na figura do Pedrinho. Quais as consequências disso? Dr. José Humberto, especialista em direito empresarial, nos revela agora. Tudo é possível na Monday. Ela é uma ferramenta flexível e modular. Após usar a Monday.com, hoje eu consigo ter uma visão rica em tempo real e eu não preciso gastar energia. Vamos lá. Há um ano, nós sabemos que a SAF do Vasco ela teve uma alteração do controle. O associativo, que é um dos acionistas, foi ao Poder Judiciário, à Justiça, e pediu cautelarmente, vamos colocar assim, de maneira liminar,
para que fosse alterado o controle da SAF do Vasco. Essa decisão foi deferida e o associativo assumiu o controle da SAF do Vasco. Veja, nós temos aí praticamente um ano para definir essa questão, já que essa decisão foi objeto de um recurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que está na 20ª Câmara de Direito Privado. Ou seja, durante todo esse tempo estava sendo discutido lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se essa decisão de primeira instância que colocou o associativo no controle permaneceria ou seria alterada, voltando esse controle para a 777. Sabemos também que a 777, ou a EICAP aí, ela estava batalhando para retornar ao controle da SAF. Pois bem, paralelo a isso, vocês sabem que existe a arbitragem. Foi instituída a arbitragem lá na FGV. Essa arbitragem discutirá o mérito da questão desse acordo firmado entre Vasco Associativo e 777 quanto à SAF do Vasco. Isso está lá em discussão. Aqui no Poder Judiciário, essa decisão de hoje, ela foi com o objetivo de confirmar ou de alterar, reformar a decisão de primeira instância. Bem, nós tivemos a informação, que está sendo divulgado pelo próprio Vasco no site oficial, que foi mantida a decisão de primeira instância, ou seja, manteve o associativo no controle da SAF do Vasco. Essa é uma decisão do Poder Judiciário. E como são 3 juízes, que nós chamamos de desembargadores, eles revisaram a decisão de primeira instância e confirmaram essa decisão. Ou seja, 3-0. Isso é positivo porque não teve uma divergência, né? Poderia ter sido 2-1, mas foi 3-0, confirmando o associativo no controle. O que foi fundamental para essa manutenção do associativo no controle? Por uma gestão temerária da 777, ou indícios, como não pagamento das dívidas, não cumprimento de obrigações. Ao que parece, na documentação do processo, que é sigiloso, não temos acesso, ali está comprovado que a 777 não estava cumprindo com as obrigações como deveria, nem pagando os acordos, cumprindo com os compromissos. Isso caracterizou, pelo menos no momento de antecipação, preliminar, né, dessa liminar, que o argumento que o associativo trouxe de gestão temerária faz sentido. Bem, esse cenário, essa decisão do Tribunal de Justiça, ela então estabiliza no Poder Judiciário a questão referente ao controle da SAF do Vasco. Controle é o que vocês precisam entender. Aqui não está dizendo se um acionista tem mais direito que outro, se é melhor ou não que outro. Não, pessoal. É quanto ao controle do Vasco SAF. Então, por hora, será mantida essa decisão para a SAF do Vasco, sendo o associativo o controlador. Tá certo isso? Professor João Berto, essa decisão no Tribunal de Justiça ela pode ser objeto de recurso para os tribunais superiores? Poder pode, mas a chance de alteração ela é muito pequena. Ou seja, o que nós entendemos, e ao que parece nesse momento, é que a atuação da Justiça, do Poder Judiciário, nesse particular, ela vai se encerrando, vai acabando aqui nesse momento, e o foco agora para essa disputa vai para a arbitragem. Lá nós temos 3 árbitros. Lembra em vídeos anteriores que até pouco tempo não tinham sido escolhidos esses 3 árbitros por impugnação por parte da 777? Ou seja, a arbitragem, que tem o objetivo de ser rápida, célere, e acabar logo com essa questão, está demorando até demais. E nós não temos uma posição clara do Vasco em que pé está essa arbitragem, se já está dando andamento. Outro ponto que vocês precisam compreender aqui. Essa decisão da Justiça, do Poder Judiciário, que foi favorável ao associativo, ela poderá, lá na arbitragem, ser confirmada, poderá ser alterada parcialmente ou alterada na totalidade. Por quê? Transferirá para a arbitragem essa competência para o controle da SAF. Ah, professor, então a 777 pode mudar para o controle? Poder pode, mas a chance, creio eu, muito pequena, porque foi decidido pelo Poder Judiciário, com aqueles fundamentos que estão ali na decisão de gestão temerária, então creio ser muito difícil que um árbitro, nesse momento,
vai alterar essa decisão. Ao que parece, manterá a decisão, teremos a arbitragem até o final para ali aplicar os direitos que cada uma das partes está alegando. E ali temos uma disputa clara entre o Vasco Associativo e a 777. O que nós temos dentro disso tudo em se tratando do Poder Judiciário e a arbitragem? Agora você vai focar na arbitragem. O que o Vasco precisa deixar claro é como ficará a arbitragem, qual o andamento da arbitragem. Paralelo a isso, continuará o associativo no controle da SAF. Então nós temos a recuperação judicial que está em andamento, continuará o caminho dela, tentando ali aprovar um plano de pagamento dos credores que já foi apresentado. Certamente teremos uma assembleia, uma reunião para que os credores votem esse plano. Se o plano for rejeitado, será decretada a falência do Vasco. Se o plano for aprovado, e é o que parece que vai acontecer, e nós torcemos para isso, o Vasco terá uma redução no seu passivo, prolongamento desses pagamentos e diminuirá as dívidas. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que venceu na justiça aí a 777, Pedrinho fica como o diretor aí do Vasco e também dono da SAF, né? E uma conquista nos bastidores. A 777 chegou no Vasco apenas enrolando, né? Para fazer os pagamentos, não quitou nenhuma dívida, não fez muita coisa pelo Vasco, né? E o Vasco foi para a justiça e o Pedrinho conseguiu eliminar, que deixou ele no comando da Vasco SAF. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco!